Ei, meu nome é Daniel. Tenho 29 anos. Até alguns meses atrás, eu era só o designer que pegava metrô lotado para reformar casa de rico. Aí, numa noite de chuva, eu subi numa cobertura de vidro em São Paulo e a esposa do meu chefe, uma mulher casada 15 anos mais velha que eu, encostou no vidro e sussurrou: "Se você me beijar agora, a gente não volta mais." Eu ainda sentia o cheiro de jasmim no ar quando respondi: "Então vamos não voltar." Daquele ponto em diante, tudo o que a gente tinha podia desmoronar. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu nunca imaginei que uma cobertura de vidro pudesse guardar tantos segredos. Tudo começou numa terça-feira comum, daquelas em que o metrô vem lotado e você mal consegue respirar direito. Eu tinha 29 anos. Trabalhava como designer de interiores numa empresa do centro de São Paulo, ganhava pouco, devia mais ainda. Minha mãe morava num apartamento apertado em Itaquera. Eu dividia um quarto com um primo que roncava, e minhas noites eram passadas fazendo freelas até de madrugada só para tentar sair do vermelho. Naquela manhã, cheguei no escritório com a camisa amassada e o cabelo ainda molhado do banho rápido. Márcia, minha colega de mesa, levantou a sobrancelha quando me viu. "Dormiu mal de novo?" "Sempre", respondi, jogando a mochila embaixo da mesa. Foi quando Ricardo me chamou na sala dele. Ricardo Almeida era dono da empresa. 50 anos, terno impecável, voz firme demais. O tipo de homem que você respeita por medo, não por admiração. Entrei na sala de vidro dele sentindo o aperto no peito de sempre. "Daniel", ele disse, sem levantar os olhos da tela. "Tenho um projeto especial para você." Especial nunca era bom. Sempre significava mais trabalho, mesmo prazo, mesma grana. "É uma reforma na minha cobertura", ele continuou. "Nada muito grande. Minha esposa quer mudar algumas coisas. Cores, móveis, essas coisas de mulher." Ele falou "essas coisas de mulher" com o mesmo tom que usaria para falar de um vazamento no banheiro. "Você vai lá amanhã à tarde. Combina direto com ela. Mas escuta bem." Ele finalmente me olhou. "Não aceito erros, entendeu?" "Entendido", murmurei. Saí dali com um endereço anotado no celular e aquela sensação de que tinha acabado de aceitar algo maior do que parecia. Márcia me parou na copa. "Cobertura do chefe? Sério?" "É." "Cuidado, viu?" Ela baixou a voz. Trabalhar perto da família dele é sempre delicado. Eu não entendi na hora. Deveria ter entendido. No dia seguinte, saí do trabalho mais cedo e peguei o metrô até a Zona Sul. O contraste era absurdo. Eu vinha de Itaquera, onde as calçadas são quebradas e os prédios parecem cansados. Ali, tudo brilhava. Árvores altas, carros importados, porteiros de luva. O prédio era espelhado, moderno, com aquele jeito de quem não aceita gente simples, na porta da frente. Entrei pela portaria, mostrei o documento, assinei a folha de visitantes. Vi o nome Almeida repetido várias vezes na lista. "Cobertura, né?" o porteiro perguntou, já apertando o botão do elevador social. "É." A porta se abriu com um som suave, quase sem barulho. Entrei, apertei o último andar e a musiquinha ambiente começou a tocar baixinho. Eu estava suado, com a camisa grudada nas costas, me sentindo completamente fora do lugar naquele cubo perfumado de espelhos e botões dourados. Quando a porta se abriu no último andar, o corredor era silencioso demais. Piso claro, iluminação indireta, uma porta só. A cobertura. Respirei fundo. Apertei a campainha. Ouvi passos lentos se aproximando. A maçaneta girou, e foi assim que eu vi Helena pela primeira vez. Ela estava descalça. Foi a primeira coisa que notei. Pés pequenos, unhas pintadas de um tom nude discreto, pisando no mármore branco como se flutuasse. Depois veio o hobby de seda escuro
elegante sem ser chamativo, e então o rosto. Ela era negra, com a pele que parecia brilhar mesmo sem sol direto. Olhos grandes, cansados, mas atentos. Cabelo preso num coque solto. Devia ter uns 40 e poucos anos, mas era bonita daquele jeito que não precisa de maquiagem para provar. E tinha um cheiro jasmim, suave, mas impossível de ignorar. Você deve ser o Daniel, ela disse, com uma voz macia. Sim, vim pela reforma. Ela deu um passo para trás, abrindo espaço. Entre. A cobertura era irreal. Paredes de vidro de um lado inteiro, mostrando São Paulo lá embaixo como uma maquete. Móveis caros, mas com aquele ar de showroom, como se ninguém realmente vivesse ali. Uma mesa de centro com uma taça de vinho pela metade. Livros empilhados, uma manta jogada no sofá. Sinais de solidão. Desculpa a bagunça, ela disse, mesmo não havendo bagunça nenhuma. Tudo bem. Passamos pela sala, ela me mostrou os cômodos, falou sobre cores que queria mudar, móveis que achava pesados demais. A voz dela era calma, mas havia algo embaixo. Uma tristeza que ela não deixava subir. Eu anotava tudo num caderninho surrado, tentando parecer profissional, tentando não reparar demais no jeito que ela se movia. Você quer um café? Ela ofereceu de repente. Não precisa, eu já ia fazer um para mim mesmo. Ficamos na varanda, ela com uma xícara nas mãos, eu com a minha, olhando a cidade. O barulho do trânsito lá embaixo era quase como música de fundo. Distante. Constante. Você mora longe? Ela perguntou. Itaquera. Ela assentiu devagar, como se estivesse calculando a distância. Deve ser cansativo. Vir até aqui. É o trabalho, respondi, dando de ombros. Ela sorriu um pouco. Foi um sorriso triste. É, o trabalho. Não entendi o tom. Só depois fui entender tanta coisa. Voltei para casa naquela noite sentindo o cheiro de jasmim ainda grudado na camisa. Jantei com minha mãe, fingi prestar atenção na novela. Mas minha cabeça estava lá em cima, naquela cobertura silenciosa demais. Só na manhã seguinte, quando Ricardo me chamou de novo, é que tudo caiu. Ele abriu uma chamada de vídeo no tablet dele, virou a tela para mim. Quero que você inclua uns detalhes mais sofisticados. A esposa vai gostar. A tela mostrava ela, Helena, sentada numa cadeira da varanda, olhando para o nada enquanto Ricardo falava. A conexão estava ruim, a imagem travava, mas dava para ver o jeito como ela só concordava com a cabeça, sem dizer nada. Pode deixar, ela murmurou, antes de desligar. Meu estômago afundou. A esposa. Helena era a esposa dele. Voltei para o meu computador zonzo, tentando processar. Peguei a pasta física do projeto no arquivo e vi o nome completo escrito à mão. Helena L. de Oliveira Almeida. Almeida. Claro. Como eu não tinha percebido antes. Passei o resto do dia tentando focar, mas era impossível. Toda vez que fechava os olhos, eu via aquele rosto cansado na tela, aquele jeito de só concordar enquanto o marido falava por cima dela. À noite, deitado na cama, decidi que na próxima visita ia ser 100% profissional. Sem café, sem conversa, só trabalho. Eu realmente acreditei nisso. A segunda visita foi numa tarde de quinta. Cheguei no horário combinado, subi de elevador com o coração acelerado sem entender bem o porquê. Toquei a campainha. Ela abriu usando calça jeans e uma blusa branca simples, com o cabelo solto dessa vez. Oi. Oi. Entramos. Ela já tinha separado catálogos, amostras de tecido. Conversamos sobre o projeto, mantendo distância, mantendo o tom neutro. Foi quando o telefone dela tocou. Ela atendeu e colocou no viva voz, sem perceber, enquanto folheava uma revista. Oi, amor, ela disse. A voz de Ricardo veio alta, impaciente. Helena, eu não vou conseguir voltar para jantar. Reunião atrasou. De novo? Não começa. Você sabe como é.
Eu sei, ela murmurou. Aliás, esquece aquele evento de sábado. Vou viajar. Silêncio. Você sempre viaja, ela disse, baixinho. E você sempre reclama. Olha, tenho que desligar. A cobertura te faz companhia. Ele desligou. Ela ficou parada, segurando o telefone, olhando para a tela preta. Depois soltou uma risada curta, sem humor. Conversar com paredes, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Eu fingi que estava concentrado no catálogo, mas senti cada palavra. Depois de um tempo, ela levantou a cabeça. Desculpa, você não precisava ouvir isso. Tudo bem. Ela respirou fundo. Sabe, talvez seja melhor você vir em horários mais vazios, quando o prédio está mais tranquilo, para não atrapalhar ninguém. Claro, que hora seria melhor? Fim de tarde? Tipo, 6, 7 da noite? Eu sabia que aquilo era perigoso. Sabia que horários vazios significavam menos testemunhas, mais proximidade, mais tudo. Mas eu disse sim. Nos dias seguintes, tudo mudou de ritmo. As visitas começaram a acontecer no finalzinho da tarde, quando o sol já estava baixo e o prédio ficava mais silencioso. Helena sempre abria a porta com uma xícara de café pronta, como se fosse um ritual. Eu deixava a mochila sempre na mesma poltrona. Ela colocava uma playlist de jazz suave no fundo. Sueli, a diarista, aparecia às vezes, limpando a cozinha ou dobrando toalhas. Ela me cumprimentava com simpatia, mas eu via no olhar dela que ela percebia algo. Não algo errado ainda, só algo. Helena começou a falar mais, sobre a filha que morava fora, sobre a sensação de ser figurante de luxo nos eventos do marido, sobre como a casa era grande demais para uma pessoa só. Eu também falava. Contava da minha mãe, dos freelas que fazia até tarde, da frustração de ser sempre o assistente e nunca o designer principal. Você é bom no que faz, ela disse, numa dessas tardes, olhando uns rascunhos que eu tinha trazido. Obrigado. Não é elogio vazio, eu vi. Você tem sensibilidade. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo a mais do que deveria. Foi nessa mesma visita que aconteceu. Estávamos na varanda, analisando um tecido para a cortina. Ela segurou uma ponta, eu segurei a outra, e quando puxamos ao mesmo tempo para ver a queda, nossas mãos se tocaram. Foi rápido, acidental, mas nenhum de nós afastou a mão na hora. Ficamos ali, dedos encostados, olhando para o tecido como se estivéssemos realmente prestando atenção nele. Depois, ela se desequilibrou levemente, segurou meu pulso para se apoiar. Desculpa. Tudo bem. A gente riu. Mas o riso morreu rápido, e o que sobrou foi um silêncio carregado. Quando fui embora naquela noite, ela estava na porta, com um lenço de seda azul escuro pendurado no pescoço. Ela puxou o lenço, jogou no braço do sofá. Sempre esqueço esse lenço por aí, disse, sorrindo de leve. Eu desci no elevador sentindo o perfume dela ainda no ar. Não fazia ideia de quanto aquele pedaço de tecido ainda ia me perseguir. Foi numa terça, depois de uma semana inteira dessas visitas em horário vazio, que tudo mudou de novo. Cheguei atrasado, correndo, nervoso. Larguei a mochila no sofá sem cuidado, puxei os papéis, comecei a falar rápido demais sobre acabamentos. Helena riu. Calma, a gente tem tempo. Passamos a tarde discutindo detalhes. No final, quando eu já estava indo embora, ela apontou para o meu caderno de rascunhos em cima da mesa. Você sempre anda com isso? Sempre. Anoto ideias, esboços, essas coisas. Legal. Fui embora. Só em casa, na hora de dormir, percebi que o caderno não estava na mochila. Merda. Tinha esquecido. Pensei em voltar, mas já era tarde demais. Pensei em mandar mensagem, mas não tínhamos esse tipo de proximidade ainda. Decidi que resolveria no dia seguinte. Enquanto isso, em algum lugar daquela cobertura silenciosa, Helena estava sozinha na sala. Ela viu o caderno, hesitou, pegou
folheou e leu. Eu nunca contei para ninguém o que escrevo naquele caderno. São textos, soltos, observações, frases que vêm de madrugada e que eu anoto antes de esquecer. A maioria é besteira. Algumas não são. Tinha um texto ali. Sobre uma mulher. Sobre uma mulher que achava que ninguém notava quando ela suspirava perto da janela. Sobre mãos que tremiam levemente ao segurar uma xícara vazia. Sobre o cheiro de jasmim que ficava no ar, mesmo depois que ela saía da sala. Eu não tinha colocado nome, mas qualquer um que lesse saberia. Helena leu. Fechou o caderno devagar. Apertou contra o peito. Ficou ali, sozinha, ouvindo o som distante da cidade lá embaixo. E se perguntou se era sobre ela. Enquanto isso, eu apagava a luz do quarto, inquieto, imaginando meu caderno esquecido no pior lugar possível. No dia seguinte, cheguei mais cedo na empresa só para poder sair mais cedo e passar na cobertura. Planejava pegar o caderno e ir embora rápido, sem enrolação. Subi no fim da tarde. Toquei a campainha. Helena abriu. Mas estava diferente. Mais silenciosa, com um brilho estranho no olhar. Oi, ela disse, baixinho. Oi, eu esqueci o caderno. Eu sei. Entramos. Ela foi até a mesa de centro, pegou o caderno, voltou, mas não entregou na hora. Eu li, ela disse. Meu estômago caiu. Desculpa, eu não consegui não ler. Fiquei sem palavras. Ela abriu o caderno numa página marcada, leu em voz alta. Tem uma mulher que acha que ninguém nota quando ela suspira perto da janela. Mas eu noto. Noto tudo. O jeito que ela segura a xícara com as duas mãos, como se precisasse se aquecer mesmo no calor. O jeito que ela sorri quando não tem ninguém olhando. Como se sorrisse só para não esquecer como faz. Silêncio. Ela fechou o caderno, me encarou. É sobre mim? Eu podia ter negado. Devia ter negado. Mas não consegui. É. Ela respirou fundo. Seus olhos ficaram marejados, mas ela não chorou. Ninguém nunca reparou nessas coisas. Eu reparei. Por quê? Porque eu vejo você. Foi a primeira vez que chamei ela de você, daquele jeito. Sem formalidade, sem distância. Ela deu um passo para frente. Devolveu o caderno. Nossos dedos se tocaram de novo. Dessa vez, nenhum de nós fingiu que foi acidente. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me ver. Ficamos ali, parados, mãos ainda encostadas. Depois, sem combinar, caminhamos até a varanda. Lá fora começou a chover. Fino, devagar. Encostamos as mãos no vidro ao mesmo tempo, uma do lado da outra, quase se tocando. Não falamos nada, mas tudo já tinha sido dito. Naquela mesma noite, já em casa, deitado no escuro, meu celular vibrou. Quase meia-noite. Era uma mensagem dela. Você chegou bem? 3 palavras. Só isso. Mas eu sabia o que elas significavam. Cheguei. E você? Ainda na varanda. Começou assim. Mensagens curtas, perguntas simples, piadas internas. Nos dias seguintes, elas viraram parte da rotina. Quarta à noite. Quinta de madrugada. Sexta antes de dormir. Às vezes ela mandava áudios. Voz baixa, quase sussurrando, para não acordar o marido que dormia no quarto do outro lado da casa. Eu ouvia. E ouvia de novo. E de novo. O vício começou aí. Numa sexta, ela mandou mensagem no meio da tarde. Preciso de ajuda. Evento hoje à noite. Não sei qual vestido usar. Você pode dar uma opinião? Meu coração disparou. Claro. Pode vir agora? Olhei para o relógio. 6 da tarde de um sábado. Ricardo devia estar se arrumando também. Pode. Saí de casa com a camisa meio amassada, o cabelo ainda úmido, ajeitando tudo no reflexo da janela do ônibus. Nunca tinha ido à cobertura num sábado à noite. Nunca num dia em que ela devia estar se arrumando para o marido. Subi no elevador sentindo cada andar como se fosse um degrau para longe da razão. A porta se abriu. Corredor vazio. Toquei a campainha. Ela abriu.
Vestido simples, sem maquiagem completa ainda. Cabelo solto, pés descalços. Você veio? Sempre venho. Ela sorriu, daquele jeito que ainda me tirava o chão. Entramos. O quarto dela era diferente do resto da cobertura. Mais pessoal, menos showroom. Tinha fotos na cômoda, livros empilhados na mesinha de cabeceira, um roupão jogado na cadeira. E cabides. Muitos cabides espalhados pela cama, cada um com um vestido diferente. Desculpa a bagunça, ela disse, afastando alguns vestidos para abrir espaço. Tudo bem. Ela pegou o primeiro, um vestido preto, clássico. Esse? Bonito. Mas? Muito, sério. Ela riu, jogou de volta. Pegou outro, azul marinho, com brilho discreto. E esse? Olhei direito. Imaginei ela usando. Imaginei o tecido caindo sobre a pele dela. Esse é bonito de verdade. Ela segurou o vestido contra o corpo, se olhou no espelho. Você acha? Acho. Ela sorriu de novo. Mais leve dessa vez. Então vai ser esse. Colocou o vestido sobre a cama, pegou um colar fino de uma caixinha. Ouro delicado. Simples. Você pode me ajudar? Meu coração parou. Com o quê? O fecho. Eu nunca consigo sozinha. Ela virou de costas para mim, levantou o cabelo com as duas mãos, expondo a nuca. Peguei o colar. Minhas mãos tremiam. Passei a corrente em volta do pescoço dela, tentando encaixar o fecho minúsculo. Os dedos dela roçaram nos meus sem querer quando ela ajeitou o cabelo. Senti o cheiro de jasmim mais forte, mais próximo. Consegui fechar. Mas não afastei as mãos na hora. Fiquei ali, dedos ainda encostados na nuca dela, sentindo a respiração dela mudar de ritmo. Ela abaixou o cabelo devagar. Virou de frente para mim. Estávamos muito perto. Perto demais. Daniel? Oi. Ela me olhou nos olhos, direto, sem fugir. Se você me beijar agora, a gente não volta mais. O mundo parou. Eu sabia o que ela estava dizendo. Sabia o peso daquelas palavras. Sabia que dali para frente tudo podia desmoronar. Mas eu também sabia que nunca mais ia ter essa chance. Então, vamos não voltar. Dei um passo para frente. Ela prendeu a respiração. Nossas testas quase se tocaram. E foi quando o elevador fez barulho no corredor. Nós dois congelamos. Um barulho alto, metálico, como se a porta tivesse travado e destravado. Provavelmente alguém chegando no andar. Helena se afastou num pulo. Eu dei 2 passos para trás. Ela ajeitou o cabelo, o colar, a respiração. Você pode ir, ela disse, a voz trêmula. Helena, por favor. Peguei a mochila, olhei para ela uma última vez. Ela estava encostada na parede, a mão no peito, os olhos fechados. Saí. Desci pelo elevador com o coração ainda batendo descompassado. Naquele dia, o elevador foi o único motivo de a gente ainda ter uma linha para voltar. Nos dias seguintes, tudo ficou estranho. As mensagens continuaram, mas mais contidas. As visitas também. A gente evitava ficar muito perto, mas os olhares duravam mais tempo. Numa dessas visitas, peguei o elevador junto com Lígia, a vizinha do andar de baixo. Ela puxou conversa sobre o tempo, sobre o trânsito, mas me olhava de um jeito investigativo. Você trabalha lá em cima, né? Isso, reforma. Tá demorando essa reforma. Sorri sem graça. Tem bastante coisa para fazer. Ela saiu no andar dela, mas antes de a porta fechar, olhou de novo. Cuidado com o sol da tarde. Queima. Não entendi na hora. Só depois percebi que não era sobre o sol. Na portaria, naquele mesmo dia, ouvi Lígia comentando com o porteiro. Aquele rapaz está sempre subindo, né? Sempre quando o doutor não tá. O porteiro respondeu algo que não ouvi. Mas o tom foi neutro demais. Profissional demais. Sinal de que ele também estava prestando atenção. Quando cheguei na cobertura,
Sueli estava na cozinha. Me cumprimentou como sempre, mas antes de sair, parou perto de Helena. Dona Helena, a vizinhança está reparando. Helena ficou pálida. Reparando o quê? No movimento, nas visitas. A senhora sabe como é esse prédio. Todo mundo vê tudo. Sueli saiu. Ficamos em silêncio. Depois daquele dia, Helena ficou mais distante, mais tensa, como se cada movimento fosse vigiado. E era. Foi numa sexta-feira que tudo desmoronou. Cheguei no trabalho de manhã, abri o e-mail e vi uma mensagem de Ricardo. Assunto: projeto cobertura, encerramento. Meu estômago afundou. Abri. Daniel, agradeço pelos serviços prestados até aqui. Decidimos pausar o projeto da cobertura por tempo indeterminado. A partir de hoje, sua presença não é mais necessária. Qualquer dúvida, falar com o RH. Ricardo Almeida. Frio, direto, final. Tentei passar a catraca da empresa com o crachá. Acesso negado. Fui até o RH. Me disseram que eu estava temporariamente afastado, enquanto revisavam alguns contratos. Márcia me encontrou no corredor. O que aconteceu? Não sei. Daniel, ela abaixou a voz. Você mexeu com o que não devia? Não respondi. Voltei para casa zonzo. Tentei ligar para Helena. Caixa, postal. Mandei mensagem. Nada. De novo. De novo. De novo. Silêncio. Naquela noite, deitado no escuro, entendi. Eu tinha perdido muito mais que um trabalho. Nos dias seguintes, tentei seguir em frente. Acordava tarde, tomava café com minha mãe, fingia que estava tudo bem. Mas não estava. Eu passava pelo bairro da cobertura sem motivo. Descia do ônibus uma parada antes só para ver o prédio da calçada de frente. Ficava ali, olhando para as janelas de vidro lá no topo, imaginando se ela estava bem. Se pensava em mim, se arrependia, ouvia os áudios antigos, a voz dela dizendo boa noite, o som da xícara batendo no pires de mármore, a risada baixa quando eu fazia alguma piada ruim. Minha mãe perguntou se eu tinha sido demitido. Disse que não, que era só uma pausa. Mas a verdade era que eu não sabia mais voltar. Numa noite de chuva, voltando para casa depois de andar sem rumo, joguei a mochila no chão do quarto e sentei na cama. Foi quando vi. A mochila tinha caído de lado, e do bolso interno, algo escorregou. O lenço. O lenço de seda azul escuro. Peguei devagar, como se fosse queimar. O cheiro de jasmim ainda estava lá. Fraco, mas impossível de ignorar. Lembrei dela jogando o lenço no sofá. Lembrei de ter pegado ele de lá, sem pensar, só para tirar do caminho quando ajeitava os catálogos. E tinha esquecido na mochila. Passei o tecido entre os dedos. Encostei no rosto. E pela primeira vez em dias, chorei. Tentei seguir em frente. Juro que tentei. Procurei outros freelas, respondi e-mails, atualizei portfólio. Mas toda noite, antes de dormir, eu pegava o lenço, sentia o cheiro e voltava para a varanda daquela cobertura. Foi quando vi as fotos. Estava passando pelo Instagram, distraído, quando vi uma publicação da empresa. Evento beneficente. Ricardo e Helena, lado a lado, sorrindo para a câmera. Ela com um vestido diferente. Ele com a mão na cintura dela. O casal perfeito. Fechei o aplicativo. Joguei o celular na cama. Mas a imagem ficou. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, segurando o lenço, me perguntando se ela realmente tinha seguido em frente. Se eu tinha sido só um erro, uma distração. 2h17 da manhã. O celular vibrou. Peguei sem pensar. Número desconhecido. Uma foto. O lenço. O mesmo lenço que eu tinha na mão. Mas na foto, ele estava sobre a mesa de madeira da varanda, com a luz âmbar acesa ao fundo, e a cidade de São Paulo embaçada pelo vidro. Segundos depois, outro arquivo. Um áudio. Apertei play. Só o som da chuva. Chuva batendo no vidro. Constante. Suave. O som daquela varanda. Reconheci na hora. Fiquei sentado na cama, o coração disparado, as mãos tremendo. Digitei rápido. Você está bem?
Esperei. Nada. Esperei mais. Nada. Olhei para o lenço na minha mão. Olhei para a foto. Olhei para o horário. 2h23 da manhã. E foi quando entendi. Se eu não fizesse nada, ia passar o resto da vida imaginando. Me vesti no escuro. Jaqueta, tênis, lenço no bolso. Saí sem fazer barulho. Desci as escadas do prédio. A rua estava vazia, fria, silenciosa. Caminhei até o ponto. O ônibus demorou, mas veio quase vazio. Só eu e um cara dormindo no fundo. A cidade à noite é diferente, mais honesta, sem trânsito para esconder o vazio. Desci na região da cobertura quase 1 hora depois, 3h30 da manhã. As ruas desertas. Só o barulho dos meus passos no asfalto molhado. Cheguei na portaria. O porteiro noturno me reconheceu. Rapaz, o que você tá fazendo aqui essa hora? Esqueci um material lá em cima. Ele hesitou. Sei não, viu? A essa hora. Mostrei o documento. Ele bufou, mas consultou o sistema e franziu a testa. Ó, seu nome ainda tá liberado. Como assim? Sistema diz que você pode subir. Ninguém cancelou. Meu coração disparou. Então, posso? Ele me olhou, pensou, suspirou. Vou anunciar. Discou, esperou. Alguém atendeu do outro lado. Ele falou baixo, mas ouvi. Cobertura? O rapaz Daniel tá aqui. Pausa. Entendi. Ok. Desligou. Me olhou. Pode subir. Entrei no elevador. A mesma musiquinha de sempre. Mas dessa vez, no silêncio da madrugada, parecia mais alta. Mais irreal. A porta se abriu. Corredor vazio. Luzes de emergência. Caminhei até a porta da cobertura. Estava entreaberta. Empurrei devagar. A sala estava com as luzes baixas. Só a varanda iluminada. Helena estava lá, de costas, olhando a cidade. Dei um passo, outro. Ela não se virou, mas falou. Você veio? Sempre venho. Ela respirou fundo. Virou devagar, sem aliança. Foi a primeira coisa que notei. A mão esquerda, nua. Senta, ela disse, apontando para a mesa da varanda. Sentei. Ela sentou do outro lado. O lenço estava ali, entre nós. Eu não terminei com ele por sua causa, ela começou. Terminei porque eu não conseguia mais fingir. Fingir o quê? Que estava tudo bem, que eu não estava morrendo por dentro, que aquele casamento era real. Silêncio. E você? Ela me olhou. E eu o quê? Você era real? Sempre. Ficamos ali, só olhando. O prédio inteiro fala, ela continuou. Lígia, o porteiro, Sueli, até Ricardo ouviu. Por isso ele te cortou. Eu sei. E você ainda veio. Eu não consegui não vir. Ela fechou os olhos. Eu tenho 44 anos, Daniel. Você tem 29. Eu sei. Eu sou a ex-mulher do seu chefe. Eu sei. Todo mundo vai falar. Eu sei. Então por que você tá aqui? Respirei fundo. Porque pela primeira vez na vida eu não quero olhar para trás. Ela abriu os olhos, marejados. Levantou devagar. Caminhou até o vidro, encostou a testa. Eu fui até ela. Fiquei ao lado. Sem tocar. Ficamos ali, lado a lado, olhando a cidade lá embaixo. Não sei quanto tempo passou. Minutos. Talvez horas. A chuva ficou mais forte. Helena respirou fundo. Virou para mim e repetiu. A mesma frase. Se você me beijar agora, a gente não volta mais. Dessa vez, não tinha elevador para nos salvar. Não tinha vizinho. Não tinha porteiro. Não tinha nada. Só nós dois. E a escolha. Olhei nos olhos dela. Então, vamos não voltar. Ela deu um passo. Eu dei outro. Nossas mãos se encontraram primeiro. Dedos entrelaçados. Devagar. Ela levou minha mão até o peito dela. Pro coração. Eu senti cada batida. Encostei minha testa na dela. Fechei os olhos. E foi assim. Sem pressa. Sem desespero. Só verdade. Ficamos na varanda até o sol começar a clarear. Conversamos. Sobre tudo. Sobre nada. Ela fez café. Sentamos no sofá. Não sabíamos o que ia acontecer depois.
Não sabíamos se ia dar certo. Não sabíamos se o mundo ia deixar. Mas sabíamos uma coisa. A gente não queria voltar. Desci pelo elevador de serviço quando amanheceu, para evitar olhares. Levei o lenço comigo. Dessa vez, com permissão. Nos dias seguintes, a gente se viu de novo, sempre com cuidado, sempre sabendo que ainda havia olhos, bocas, julgamentos. Mas alguma coisa tinha mudado. A gente tinha escolhido. Hoje, algumas noites, eu ainda subo naquela cobertura. Não moro lá. Não vou morar. Não é sobre isso. É sobre a varanda, a luz âmbar, o cheiro de jasmim, o som da cidade lá embaixo. Helena ainda tem medo. Eu também. Mas a gente aprendeu que nem toda escolha certa parece certa no começo. E nem toda porta precisa ser trancada. Algumas, a gente deixa entreaberta, para quem tiver coragem de atravessar. Eu não sei se dali em diante a gente foi certo ou errado. Só sei que naquela varanda, naquela noite, quando ela perguntou se a gente podia não voltar, eu finalmente tive coragem de não olhar para trás. Algumas portas se fecham por conveniência. Outras continuam entreabertas, para quem aceita o risco de atravessar.